Eu tenho recebido de várias pessoas um link de uma homilia de um frei chamado Frei Gilvander. Não sei se era bem homilia, né? Mas ele, durante a missa ali, paramentado com a Eucaristia ali, ele fez uma colocação muito infeliz e muito perigosa, abrindo a possibilidade de comunhão para qualquer tipo de pessoa. Tá nem aí, ele cita mesmo, fala ali o que ele pensa, o que ele acha. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu não queria fazer esse vídeo, porém eu acho necessário fazer, porque não é nada contra o sacerdócio, não é nada contra o frei e tal, também não. Mas quando alguém fala uma besteira desse tamanho e publicamente, ele escandaliza muita gente, além de desviar do caminho da verdade aquelas pessoas, principalmente os mais simples, aquelas pessoas que confiam no que o sacerdote fala. Porque a pessoa, o cidadão comum, olha para o padre está lá falando alguma coisa, ele acredita. Fala, não, padre, não é possível que o padre vai falar alguma coisa contra o que a igreja ensina. Né? E é possível, a prova disso é esse Frei Gilvander. Né? O que ele falou, o que ele disse, é claramente o exemplo de alguém, de um sacerdote que não cumpre o que a igreja ensina, que não orienta corretamente os seus fiéis, que está equivocado. Gente, em nome da misericórdia ainda, né? E, gente, o fato de você falar da misericórdia, de Deus ser amor, de Deus ser misericordioso, isso não quer dizer que quando a justiça de Deus ela age, isso não seja também um amor de Deus. Porque a justiça de Deus também é misericórdia. Por que Deus pune e castiga seus filhos? É por amor. Né? Por que Deus quer resgatar o seu povo do pecado? Né? Porque Ele quer a libertação. É a verdade que liberta. Quando Deus então dá mandamentos para nós, não é porque Ele quer nos oprimir. Não, Ele quer que nós funcionemos bem. Não é assim, qualquer aparelho eletrônico. Vem lá com um manual, olha, não molhar. Não molhar, tá, o equipamento vira e fala, não, eu sou agora o equipamento com livre-arbítrio, eu vou entrar na piscina, assim, quem que é esse manual, quem que é esse construtor para dizer o que eu devo fazer, vai dar um mergulho na água. Pronto, não é a prova d'água, se lascou, se ferrou. Ele achou que o manual era um manual de opressão, né? E não é de libertação, é para que ele funcione bem e tenha uma vida útil longa aí. Então é a mesma coisa, quando a igreja nos ensina que uma pessoa em pecado grave não pode se aproximar da comunhão, é para o nosso bem e tem fundamentos o que a igreja ensina. Não é assim, eu vou dizer alguma coisa aqui. Não. Então quando o magistério da igreja se pronuncia, quando o catecismo da igreja ensina para nós alguma coisa, é porque isso vai nos libertar. E como o Frei Gilvander se posiciona, é como se o fato de ter uma regra de não poder se aproximar da comunhão em pecado grave fosse uma grande opressão, uma privatização de Deus, segundo as suas próprias palavras. Tá, depois eu vou colocar o Frei aqui falando, o vídeo onde o Frei se posiciona, você vai ver que é absurdo, e depois eu comento, tá? Então vamos para a aberturinha e já a gente volta. Só lembrando a você que nós estamos na semana de preparação para a grande festa de Cristo Rei. Então, nesta semana, o Instituto São Pedro Alcântara está disponibilizando um evento magnífico, maravilhoso, com palestras sobre espiritualidade, uma formação densa. Se você quer se formar na doutrina católica, na verdadeira doutrina católica, muita gente está dizendo que é doutrina, o que não é, né? Então, o Instituto é um instituto sério, está disponibilizando aí para você esse curso aí, esse evento durante toda essa semana. Como vai funcionar? O link está aqui na descrição do vídeo, você vai se inscrever, tá? E todo dia tem uma palestra ao vivo sobre um determinado tema, às vezes um tema que é um pouco polêmico, mas precisa ser tocado e precisa ser esclarecido. Depois dessa palestra ao vivo, tem uma palestra gravada de um convidado. Entre eles, eu, na quinta-feira, tá? Vou falar sobre espiritualidade mariana e o reinado de Cristo através da espiritualidade mariana na nossa vida. É toda voltada para a espiritualidade de Cristo Rei. Muitíssimo interessante. Se inscreve. É completamente grátis. Você não vai pagar nada por isso. Tá? Vai ter essas aulas, essa formação completamente grátis. Então, toca lá. Vamos agora para o vídeo onde o Frei Gilvander fala absurdos. Considero uma injustiça que infelizmente tem padres
e ministros da Eucaristia, líderes religiosos, que excluem as pessoas do acesso à comunhão, à Eucaristia, simplesmente por motivos morais e moralistas. E aí fica com um papo assim, dizendo assim: não confessou, não pode comungar. Errado. Mãe solteira não pode. Diz que está divorciado não pode. Demasiado não pode. Quem não está em situação de pureza não pode. Quem é gay não pode. Aí fica um monte de não pode, não pode, não pode. Isso não é correto. A comunhão, a Eucaristia, não é prêmio para os puros. Não é troféu para quem está puro, não. Temos que lembrar sempre que a primeira Eucaristia, presidida por Jesus, foi um jantar na quinta-feira da Semana Santa. Jesus já profundamente ameaçado de morte e de ressurreição. Tanto é que no outro dia foi torturado, matado na cruz. E Jesus naquele jantar, aposto que Jesus jamais iria excluir as mulheres, iria excluir as crianças, né? No meio dos discípulos de Jesus tinha uns com a cabeça meio atrapalhada, inclusive até o Judas, que depois traiu. Comungou junto com Jesus? Então não está certo. Quem faz isso está querendo privatizar Deus e dizer assim: eu dou a hóstia consagrada para quem eu quiser. Isso não é justo. Isso é terrorismo religioso. Nós temos que ser contra a privatização da Mãe Terra, temos que ser contra a privatização das águas, temos que ser contra a privatização das empresas estatais, que é patrimônio do povo brasileiro, e temos também que ser contra a privatização da fé. Ninguém é proprietário de Deus. Deus não aceita ser controlado, ser algemado, ser engaiolado por ninguém. Então, as crianças, por uma questão pedagógica, é compreensível primeiro fazer a primeira comunhão, aliás, a catequese, para estudar, para descobrir o sentido, tudo bem. Mas agora quem tem acima de 13, 14 anos, por questões morais e moralistas, não precisa se sentir excluídos da comunhão, tá? Todos são convidados de honra. No Evangelho enfatiza o tempo todo dizendo, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida. Mas Jesus fala: eu vim principalmente para os pecadores, eu vim principalmente para os doentes. Agora, por que nós vamos excluir quem mais está precisando? Por que eu falo isso? Sou frei há 35 anos, padre há 25 anos, e já vi centenas, principalmente mulheres, chegar chorando para mim e falar assim: Frei Gilvander, eu sinto necessidade de comungar, eu sou pessoa religiosa, mas eu casei, pensei que ia dar certo, o marido começou a me violentar, me bater, não aguentei, me separei porque eu sou irresponsável, não, porque eu não aguentava mais. Agora vou na igreja, me proíbe que eu não posso. Se eu entro na fila, ficam as mulheres mandando atravessar. Vou voltar à igreja, é uma coisa. Eu quero, você tem direito de confessar, de comungar. Então, sintam-se todos, né, independente se é casado, se não é, qual a orientação sexual que segue, todos, a Eucaristia, alimento espiritual, força espiritual, para nos humanizar, para a gente ser mais gente boa, justa, solidária, ok? Desculpa se eu firo a sensibilidade de alguém, mas eu me sinto no dever de fazer esse alerta, porque infelizmente tem muita gente no Brasil e no mundo usando indevidamente o nome de Deus, usando os textos da Bíblia para violentar, para discriminar as pessoas. Isso não pode, Deus não quer isso. Então vamos, com muito amor no coração, todos são convidados a participar da Eucaristia. Vamos acompanhar com amor no coração o canto de comunhão. Então, quase que não precisa de eu voltar aqui para falar alguma coisa, porque ele mesmo se contradiz, principalmente na parte que ele fala: olha, na Santa Ceia até Judas comungou junto com Jesus. Mas o que aconteceu quando Judas comungou junto com Jesus? O demônio se apoderou de Judas, né?
Então ele usa até um argumento contra ele mesmo. Então ele fica completamente perdido, gente. O que ele diz? Que existem padres, ministros e tal, que excluem pessoas da comunhão simplesmente por motivos morais ou moralistas, né? Ele diz, ainda acrescenta, simplesmente por motivos morais. Olha, é um motivo moral. Então, gente, a gente percebe que não tem base nenhuma no que ele diz, né? Ele diz também que amaziado pode comungar, que quem está em situação de impureza pode comungar, quem não se confessou pode comungar. Ele deixa entender isso claramente nas palavras dele. Quem não concede comunhão para as pessoas em pecado grave, ele diz que é terrorista, né? E diz que está querendo privatizar a Deus. Então, meu irmão, você vai ter que falar isso para a igreja. A igreja é terrorista e que a doutrina da igreja quer privatizar a Deus. Então, está percebendo, Frei, que o Senhor não consegue parar em cima das próprias pernas nos argumentos do Senhor? Nem argumento na verdade, nas opiniões que o Senhor tem a respeito disso. Gente, é importante a gente saber que quando Deus nos concede a graça da comunhão, ele de fato não é um prêmio para os puros, mas existem critérios básicos que até nos ajudam a emendar a nossa vida para que possamos ser cada vez melhores e mais dignos de Deus. Obviamente que nós não somos dignos de Deus, mas temos que ter o mínimo de dignidade para se aproximar de Jesus. Assim como na presença de Deus no céu, na glória, não entra pecado. É por isso que existe o purgatório. A pessoa vai se purificar antes de entrar na glória de Deus. Então, na presença de Deus não entra impureza. E a igreja muito sabiamente nos orienta, olha, em pecado grave não pode se aproximar da Sagrada Eucaristia, né? Mas ele diz que, Frei Gilvander diz que pode. Ele diz o seguinte, quem tem acima de 13 anos não precisa se sentir excluído da comunhão. Não, pode comungar. Não seja excluído por questões morais. Não, de forma nenhuma, pode comungar. Eles são todos convidados de honra ainda, são palavras dele, né? E ele diz mais, não interessa se você é casado ou se não é, se você, qual a sua orientação sexual, não interessa. O importante é que você vai receber Jesus, não importa a sua condição, né? Então ele diz ainda, a Eucaristia é para a gente crescer mais gente boa. Pronto, então a Eucaristia não é para nos salvar, para nos dar a graça santificante, né? Não é para nos fortalecer, não é para recebermos a comunhão com Deus, com o próprio Deus, fazermos um com Ele. Não, é para tornar a gente mais gente boa, para a gente crescer mais gente boa. E a gente foi pesquisar sobre o Frei Gilvander. De fato, é um frei ligadíssimo à teologia da libertação, só podia, é claro. Quando a gente escuta uma homilia dessa, a gente já sabe. E quando a gente vai pesquisar sobre o Frei Gilvander na internet, a gente vai ver as homilias dele, não é homilia não, discurso em caminhões, né, em palanques de MTST, né, defendendo os sem terras vivamente. Ele é um grande, feroz defensor daquele grupo militante que invade terra dos outros, terra produtiva, destrói maquinário de produtor, né? E tudo isso aí, são criminosos, quando agem assim são criminosos. Então, esse Frei Gilvander é um grande defensor entusiasta do MTST. Olha, é daí que vem então essa ideia maluca do Frei em defender esse tipo de coisa, né? Então ele encaixa também nesse discurso dele até a crítica à privatização de estatais e da mãe terra. Claro que tem a Pachamama no meio, né? Onde tem tranqueira, tem a Pachamama ali no meio. É impressionante, né? Então ele faz uma colocação muito, muito infeliz. O que a igreja diz a respeito do pecado mortal, gente? O pecado que nos priva da graça santificante, tira a gente do estado de graça. De fato, o pecado grave não nos possibilita a comunhão eucarística. Mas quem diz que nós estamos condenados e condicionados a esta situação? Nós podemos confessar, arrepender do pecado e voltar à comunhão, né? Olha o que o Catecismo, no número 1861,
continua dizendo: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça, né? Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Deus, no reino de Cristo, e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Obviamente, nós não temos que julgar aquela pessoa, se ela vai para o inferno ou não, né? É Deus que sabe que se ela está cometendo um pecado grave ou não. Mas o pecado grave, quando é consciente, quando é livre, ele tem como consequência a perdição eterna. Está vendo como isso é grave, gente? Agora, como o padre libera a comunhão para todo mundo, olha aqui, para quem é casado, para quem não é, né, dando a entender aí, né, se você vive amaziado, se você vive em situação irregular. Então, não interessa, você pode comungar. Não, e se essa pessoa estiver em plena consciência e em liberdade, né, como diz o catecismo, né, ela está em pecado mortal. E, sob o aval do padre, ela estará nessa situação. E aí, como é que fica a própria alma do sacerdote, gente? Como é que fica a própria situação do padre diante de Deus? De todo mundo, né? Do pecador, né, lá que foi orientado, e do pecador que o conduziu ao pecado. São situações gravíssimas, tá? E eu não falaria aqui sobre este assunto, não faria esse vídeo, se fosse apenas um caso extremamente isolado. Infelizmente, nós sabemos que esse tipo de discurso a gente tem encontrado por aí. Não são poucas pessoas que me confidenciam isso. Ó, Tiba, na homilia lá, meu padre disse isso, isso e aquilo. Ah, eu tive lá, não sei aonde, o padre disse isso. Infelizmente, o que a gente tem que ficar? Com os sacerdotes fiéis, que se sentem também muito mal por causa destes maus sacerdotes, tá? O bom padre, ele se sente extremamente incomodado e inconformado com esse tipo de atitude, como o Frei Gilvander, né? Então não pense que a gente está falando aqui de uma ação de um frei e que os padres ficam, né, com raiva e que não gostam que a gente faça esse tipo de coisa. Não, estes padres fiéis à tradição, magistério, Sagrada Escritura, à doutrina católica, estes padres sofrem muito com esse tipo de coisa, porque eles tentam orientar o fiel de um jeito. Olha, a doutrina católica orienta assim, calma, vamos lá, vou te acompanhar, eu estou aqui para te confessar, isso aqui é pecado, olha, caminha por aqui, faz um trabalho enorme com os fiéis, para o Frei Gilvander e outros mais irem pegar o microfone no altar e falar um tipo de besteira dessa aqui, né? Que isso para mim é uma grande besteira. Não se faz isso, um sacerdote não tem autorização para agir assim. Ele age como alguém que funda a própria igreja e elabora a doutrina dele. Essa não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina católica. E a gente se sente na obrigação também de orientar bem os fiéis a respeito do que de fato a doutrina católica defende. E não se esqueça da semana em preparação à festa de Cristo Rei. Entra no link aqui e faça parte desse momento maravilhoso, completamente grátis, gratuito. Você não vai perder nada, ao contrário, você vai ganhar muito com isso. Entra lá e aproveita. Até mais, gente. Tchau, tchau.